muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar num evento onde se pensa o futuro da cidade, mas a partir da escala da utopia. A partir aquilo que eu vos queria falar hoje é da utopia como estratégia e tentar refletir um bocadinho sobre o que é que significa pensar utopicamente o futuro. Eu dei este título à minha intervenção porque precisamos de utopias, 9 razões que a minha ideia, as 9 razões são uma forma de sistematizar aquilo que eu tenho vindo a estudar e uma forma também talvez de tentar persuadir os mais céticos de que realmente precisamos de utopia. E depois aquela ideia, vamos lá ver o que é. A ideia tem a ver com este primeiro slide que eu tenho para vos mostrar, que poderá parecer à primeira vista não ter nada a ver com utopia, mas eu espero que no final da minha intervenção seja mais evidente. Aquilo que temos na apresentação do sistema de auto-incompatibilidade, o sistema de reprodução das plantas, vamos ver no final por que razão é que ele é tão importante na ideia da utopia. A segunda imagem que tenho para vos apresentar já tem mais, obviamente, a ver com a utopia, porque é a fotografia de Thomas More e depois a capa, ou um desenho que é muitas vezes utilizado para representar a utopia nas capas desta edição. Quando eu estou a falar de utopia, nós podemos esquecer que tudo remonta a 1516, quando Thomas More publicou um livro que ele, no primeiro momento, pensou chamar Musquama. Musquama, em latim, significa melhores. Mas depois de ter pensado melhor sobre o assunto e ter também, pensamos nós, debatido com um círculo de humanistas, de qual fazia parte, por exemplo, também Erasmus Rotterdam, ele terá optado por chamar à sua sociedade, à sociedade como se escreve, não Musquama, não melhores, mas antes utopia. Eu vou já falar um bocadinho disso. Eu queria só dizer que quando nós falamos do pensamento utópico, vamos sempre às origens, vamos sempre a Thomas More, porque Thomas More fez duas coisas essenciais. Em primeiro lugar, o que ele fez foi inventar um género literário. O género literário utópico que, de certa forma, vai buscar algumas das suas convenções à literatura de viagens, mas que acrescenta algo importante. No género literário utópico, nós encontramos sempre, em primeiro lugar, a descrição da sociedade, da realidade, tal como ela existe, e depois a descrição de uma sociedade imaginária, uma sociedade alternativa. Mas o que é muito importante compreendermos é que quando nós vamos ao encontro do outro, quando nós, na utopia, encontramos essa descrição da sociedade alternativa, aquilo que estamos, na verdade, é a tentar encontrar-nos a nós próprios. Aquilo que nós dizemos, por exemplo, em relação à ilha de utopia, que nos é descrita no livro segundo desta obra de Thomas More, é que aquilo que nós encontramos não é o outro, ou seja, não seriam os habitantes que esperaríamos encontrar no mundo, mas, pelo contrário, aquilo que encontramos são europeus deslocados. A primeira coisa, então, que Thomas More fez foi inventar um novo género literário, mas mais do que inventar um género literário, e esse segundo aspecto que me parece mais importante salientar, ele o que fez foi estabelecer aquilo que mais tarde Michel Foucault vem chamar uma discursividade. Thomas More terá sido um fundador de uma discursividade, ou seja, de uma forma de se encarar no mundo e de uma forma de se pensar o futuro e de se definir também aquilo que nós podemos fazer em relação a esse futuro. Quando eu estou a falar de utopia, é essencial nós termos em conta, para aqueles que não leram a obra, que a utopia é então constituída por 2 livros. No livro primeiro, nós encontramos a descrição da sociedade do início do século XVI, a sociedade europeia. É importante nós dizermos que Thomas More quis sempre, desde o princípio, que a sua obra fosse uma obra da Europa, por isso escreveu na língua franca da altura, que era o latim, e depois no livro segundo nós o que encontramos é uma descrição que é feita por Rafael Nicodeu, que nos é identificado como sendo um marinheiro português, que terá andado a viajar com Américo Vespúcio e terá deparado com uma sociedade totalmente diferente. E o que interessa perceber é o que é essa diferença. Nessa sociedade, a única diferença que há em relação à sociedade europeia do século XVI é que foi abolida a propriedade privada. Então, o que Thomas More faz é descrever-nos as consequências da abolição da propriedade privada. Um aspecto muito importante que interessa salientar é que, durante muito tempo, e sobretudo ao longo do século XIX, a utopia foi vista como uma proposta de um projeto por parte de Thomas More. Thomas More pretendia mesmo propor a abolição da propriedade privada. Não poderia ser mais errado e hoje está mais do que provado que não era essa a intenção de Thomas More. O que acontece é que a utopia é o produto mais genuíno da sua época. A utopia nunca poderia ter sido escrita, por exemplo, na Idade Média, numa altura em que se pensava que Deus decidia o nosso destino.
A utopia é escrita no Renascimento e é o produto mais genuíno do pensamento humanista, que põe o ser humano no centro do mundo, descobre com a razão que nós somos capazes de mudar o nosso destino. E, portanto, o que Thomas More nos quis transmitir aos seus contemporâneos é que é possível nós mudarmos o nosso destino e que há uma miríade de possibilidades à nossa escolha. E por essa razão é que ele nos mostrou, como diz Fernando Mozart, o 8, que é a sociedade europeia do século XVI, com todos os problemas, e depois o 80, que é radicalmente oposto, que é a sociedade da utopia sem propriedade privada. O próprio Fernando Mozart nos diz que Thomas More acaba por confiar ao leitor uma missão importante, que é de escrever o livro terceiro, que nunca foi escrito. Portanto, o livro terceiro será o livro das alternativas e, portanto, das várias possibilidades que se encontram. O que é importante nós percebermos, há pouco falou-se, eu queria só dizer que gostei imenso da apresentação anterior, porque foi uma reflexão, apresentando uma reflexão muito interessante sobre a ideia de utopia e tocou já numa série de aspectos que eu gostava aqui de focar, mas eu queria só dizer-vos que Thomas More instaura nesta discursividade utópica, se quisermos então roubar a formação a Michel Foucault, acaba por instaurar também aquilo que nós podemos chamar de uma tensão entre o que é possível e aquilo que é impossível. E por isso é tão importante que ele tenha escolhido para o nome da sua ilha a palavra utopia, porque a palavra utopia é um neologismo nesta altura. O que é que ele fez? Ele pegou no prefixo de negação ou, que significa não, em grego, juntou-lhe topos, e portanto nós temos utopia como um não lugar. E queria só chamar a atenção para o facto de um não lugar ser muito diferente de um lugar que não existe. E por isso é tão importante ele ter escolhido não um poema, que é nem em latim, mas um não lugar. Eu vou já explicar porquê. E depois o próprio Thomas More veio complexificar ainda mais a situação ao colocar um elemento paratextual no final da sua utopia. Nós temos um poema em que a própria ilha da utopia fala e diz: pois eu sou utopia, muitos me comparam à República de Platão, pois bem, eu não devia chamar-me utopia, eu devia chamar-me utopia. E então aqui temos um novo neologismo criado por Thomas More. Eu, o prefixo positivo que associado a topos significa lugar de felicidade. E portanto temos a própria ilha a dizer: pois eu sou utopia, mas eu devia chamar-me utopia. E temos logo então desde o início esta tensão entre o possível e o impossível, o desejável daquilo que não é alcançável. Porque a utopia é um lugar de felicidade, mas depois nós sabemos que é também um não lugar. Portanto, é um lugar de felicidade, mas o lugar de felicidade não existe, mas ela é um não lugar. É um lugar de felicidade. Portanto, nós poderíamos continuar com este raciocínio para ir adiante. Portanto, parece interessante salientar em relação à utopia, porque agora vamos passar para um outro tema, mas o que me parece importante salientar é que a utopia nos apresenta não o caminho que nos é proposto por Thomas More, mas indica-nos, sobretudo, que há diferentes possíveis caminhos. Eu, há pouco, quando falei da discursividade utópica, disse que estava a roubar esta informação a Michel Foucault, porque Michel Foucault é que nos diz que há obras que são diferentes de outras, ou autores que são diferentes de outros autores, e está a pensar sobretudo naquilo que ele chama os fundadores da discursividade. Ele diz que reconhece, sobretudo em Marx e em Freud, fundadores desta discursividade, e entende como fundador da discursividade uma forma diferente, uma forma muito específica de se ver o mundo. O que ele nos diz é que nós, quando voltamos aos textos de Marx e voltamos aos textos de Freud, aquilo que estamos a fazer é revisitando-os, estamos a atribuir-lhes novos significados, mas mais importante ainda, estamos a modificar, por exemplo, o pensamento marxista, o pensamento freudiano. Portanto, há uma modificação. Eu diria que em relação à utopia passa exatamente a mesma coisa. Eu reconheço, sobretudo na utopia, um ato fundador, que é o ato de se pensar no outro como forma de se pensar a si mesmo. Eu reconheço, sobretudo, também como proposição fundadora esta tensão que existe entre o desejável e talvez o impossível, o não realizável. E, sobretudo, o que eu queria regular aqui é que o desenvolvimento do pensamento utópico ao longo dos tempos acaba por se constituir como uma revisitação do texto original, do texto da utopia, mas atribuindo-lhe sempre novos significados e, portanto, modificando mesmo também essa discursividade utópica. Portanto, o pensamento utópico contemporâneo é, ao mesmo tempo, igual e diferente do texto
que nos foi oferecido por Thomas More no princípio do século XVI. Eu diria então que esta discursividade utópica passa por 5 formas muito particulares de se olhar o mundo. E eu então as 9 razões que eu gostava de lançar para defender aqui a utopia, eu distribuí-as por estas 5 formas de pensamento perspectivo, inclusivo, crítico, holístico e criativo. Aliás, é em relação a este pensamento perspectivo que eu penso que nós encontramos a principal razão para nós precisarmos da utopia. A principal razão é que a utopia obriga-nos a estabelecer metas. A melhor definição que eu encontrei para a utilidade da utopia poderá ser encontrada num videoclipe no YouTube. Se fizerem no Google Eduardo Galeano e depois o Direito ao Delírio, irão ver um videoclipe pequeníssimo onde Eduardo Galeano explica que estava um dia em Cartagena das Índias, numa universidade, e estava juntamente com o realizador de cinema argentino Fernando Birri, quando, numa conferência que estavam a fazer junto de estudantes, um estudante perguntou ao Fernando Birri, mas afinal, para que é que servem as utopias? E num gesto de desafio. E o Eduardo Galeano explica, bem, eu na altura fiquei aterrado a pensar, se me tivessem feito esta pergunta a mim, como é que eu responderia? Mas segundo ele, o Fernando Birri terá respondido de uma forma admirável. Ele explicou que a utopia é algo que nos colocamos no nosso horizonte. Nós damos 10 passos e a utopia afasta-se 10 passos. Damos 10 passos e a utopia afasta-se mais 10 passos. Então, para que é que serve a utopia? Para nos fazer caminhar. Eu diria que essa é a primeira razão que me leva a dizer que nós precisamos de utopias, porque senão continuamos sempre no mesmo lugar. Portanto, a utopia obriga-nos a estabelecer metas, por um lado, e obriga-nos também a ser ambiciosos. Há um conceito que me parece muito importante lançar aqui, que é o conceito que é oferecido por Ernst Bloch, que é um grande teórico das utopias em meados do século XX, que ele nos diz que o pensamento utópico é sempre insuflado daquilo que eles chamam de excedente de desejos. Ou seja, se eu quiser estabelecer uma meta para o meu futuro, é importante que essa meta, para o nosso futuro enquanto sociedade, é importante que essa meta seja ambiciosa. Eu costumo dar o exemplo do alfabeto. Eu estou na letra A e ali no fundo tenho a letra Z. Eu, se quiser chegar à letra D, eu não posso apontar para a letra D, eu tenho que apontar para a letra L. Eu não vou chegar lá, não faz mal. Se calhar até vou chegar só à letra B, não sei. Mas é importante esta ambição que nos faz sempre sonhar mais. Portanto, é importante que nas utopias nós encontremos este excedente utópico. É aquilo, no fundo, que as pessoas dizem que as utopias não são realizadas. O outro aspecto que eu queria, em relação a esta primeira razão para que precisamos de utopias, que eu gostava de salientar, é a sua relação com o real. É que os utópicos são muitas vezes acusados de facto de se encontrar completamente desligados da realidade, quando tal não poderia ser menos verdade. Porque, na verdade, quando nós pensamos na utopia, quando pensamos em outras formas de organização social, ou, por exemplo, quando, como estamos aqui a fazer, pensamos em outras formas de organização da nossa sociedade, é porque estamos a partir de uma análise daquilo que existe, estamos a partir do real, e a partir da rejeição do real é que nós estamos a formular o nosso desejo, a nossa ambição. E aquilo que me parece também importante salientar, e que faz com que estas utopias contemporâneas sejam tão importantes, e o pensamento utópico seja tão importante como estratégia, é esta consciência de que as utopias nunca nos oferecem verdades definitivas. E, na verdade, desde o princípio da história da utopia, que não nos é oferecida a verdade definitiva. Como há pouco estava a dizer, Thomas More, quando escreve a ideia da utopia, não está de forma alguma a dizer-nos esta é a solução. Ele está a querer mostrar-nos que há muitas outras possibilidades. A segunda razão por que nós precisamos de utopias tem a ver com a forma como o futuro é encarado no pensamento utópico. É que o conceito de futuro, tal como nós o entendemos normalmente, nem sequer é operacional na área das utopias. Nós temos em português, felizmente, uma outra palavra que é capaz de coincidir de uma forma muito mais perfeita com o desígnio utópico, que é a palavra devir. Quando nós pensamos em futuro, pensamos no futuro como realmente aquilo que vai acontecer. Nós temos o passado, o presente e o futuro. O futuro é aquilo que vai acontecer. A utopia não opera ao nível do futuro. A utopia opera a nível do devir. Daquilo que nós, enquanto agentes da mudança, somos capazes também, de todas as possibilidades que nós somos capazes de fazer emergir. O pensamento utópico parte sempre de uma formulação hipotética. E se eu fizesse isto? E se eu fizesse aquilo? E no fundo foi aquilo
aquilo que também Thomas More fez na sua utopia quando disse: e se eu abolisse a propriedade privada? E aquilo que fez foi mostrar-nos as consequências a todos os níveis desse mesmo âmbito. As utopias, ainda dentro do pensamento perspectivo e dentro desta lógica, quando nos fazem pensar nos diferentes deveres, têm esta utilidade acrescida de nos confrontarem com futuros indesejáveis e que, portanto, nós podemos também aprender a evitar. E, portanto, as utopias, tal como estes estudos, aliás, são importantes. Terceira razão para nós pensarmos, para nós precisarmos de utopias, tem a ver com a forma, a estratégia de se pensar o futuro. Portanto, nós já disse que nas utopias o futuro é visto sobretudo como um devir, como uma rede de possibilidades, mas o que nos interessa também ver é como é que nós chegamos, qual é a estratégia de pensarmos esse futuro. E esse futuro é sempre pensado a partir do nosso sonho, do nosso ideal. Podemos dizer que a utopia segue a mesma estratégia que a perspectiva, ou a perspectiva, tal como foi definida por Gaston Berger. A utopia, nós na utopia começamos por perguntar: o que é que eu queria? O que é que eu gostava para a minha sociedade? E sem nos preocuparmos sequer com o facto do meu sonho, ou do nosso sonho, ser ou não execuível. Eu lembrava, por exemplo, lembrar-me da primeira utopia científica, que foi aquela que foi escrita por Francis Bacon no princípio do século XVII. Ele descreve-nos submarinos, descreve aviões, descreve o frigorífico, por exemplo, como na altura seria completamente utópico. Ele não se preocupou sequer com o meio de lá chegar. No pensamento utópico, nós perguntamos o que é que nós queremos e depois arranjaremos então os meios, como há pouco se disse, trataremos de arranjar os meios para atingirmos esse futuro. Eu pus aqui esta frase do Gaston Berger, que eu penso ser essencial para nós compreendermos por que razão é que nós temos que olhar para o nosso futuro e por que razão é que é tão importante também, são tão importantes encontros como estes, ou reflexões como estas. Olhar para o futuro perturba não apenas o futuro, mas também o presente. Temos que olhar para o futuro exatamente com esta intensidade, porque nos move também a ação e nos leva a perceber que temos que mudar o presente. O pensamento perspectivo, então, que eu estou a falar, é um pensamento extremamente relevante para o mundo real, porque as nossas perguntas que nós fazemos sobre a sociedade imaginária, sobre a sociedade futura, são perguntas que nós fazemos, no fundo, sobre a nossa sociedade. Quarta razão para nós precisarmos de utopias tem a ver com o pensamento crítico. Eu ainda há pouco disse que a utopia não se encontra de forma alguma divorciada do real. Ela parte de uma análise crítica do real. Mas mais importante que essa análise crítica do real é a análise crítica dos diferentes caminhos que é possível seguir. Então, voltando à imagem do horizonte, da utopia como sendo algo que coloca no meu horizonte, depois de perguntar onde é que eu quero chegar, ou se calhar até melhor onde é que nós queremos chegar, nós temos que pensar nos diferentes caminhos que nos podem levar a esse mesmo horizonte. E o pensamento crítico é importante. Eu agora, quando estou a falar de pensamento crítico, estou a falar do próprio sistema de pensamento, tal como é definido pela própria filosofia, e que implica uma série de etapas, como, em primeiro lugar, a questionação, a indagação, a observação e a ação, o que faz com que as decisões que nós possamos chegar quanto ao caminho a tomar e às estratégias a seguir, acabam por ser validadas por um raciocínio lógico. Portanto, nós no pensamento utópico, em primeiro lugar, definimos o que é que nós gostávamos de ter e depois começamos a perguntar o que é que está mal, o que é que precisamos mudar, quais são as potencialidades do caminho e analisamos os resultados previstos. Quinta razão para precisarmos de utopias tem a ver com o facto da utopia e do pensamento utópico promover um pensamento inclusivo. Eu há pouco disse, quando estava a utilizar a metáfora da utopia como sendo algo que se coloca no nosso horizonte, que a pergunta era onde é que eu quero chegar. Na verdade, eu devia tê-la reformulado, não é onde é que eu quero chegar, mas onde é que nós queremos chegar. Porque realmente houve um tempo da história em que as utopias eram utopias paternalistas, em que as utopias eram o produto de uma alma bem intencionada, que pensava como é que eu posso organizar as coisas de forma a que tudo corra bem para a sociedade. Mas hoje nós falamos sobretudo de utopias inclusivas, onde a escolha destes caminhos e o debate sobre estes caminhos é alargada e tem em conta também o interesse coletivo. Mais importante ainda, sexta razão para precisarmos de utopias. Precisamos da estratégia utópica, precisamos de utopias, porque elas implicam sempre um pensamento holístico.
Eu aqui gostava de referir, ainda que brevemente, o pensamento de Edgar Morin. Edgar Morin passou as últimas 3 décadas da sua vida a falar da necessidade de nós promovermos o verdadeiro conhecimento através daquilo que ele chama o pensamento complexo. Ele diz que a nossa sociedade tem um problema gravíssimo. Tem a ver com o facto das escolas e das universidades terem fragmentado o conhecimento ao ponto de terem reduzido a unidades tão pequenas que nós, ao estudarmos essas unidades, esses aspectos pormenorizados, não temos de forma alguma acesso ao conhecimento global. Ele tem, aliás, uma imagem, oferece, aliás, uma imagem muito interessante e que eu tenho utilizado muito para compreender bem o que é a utopia, que é a seguinte: nós olharmos isoladamente para os fios que compõem uma tapeçaria, nunca seremos capazes de apreciar a beleza do padrão dessa mesma tapeçaria. E, portanto, o pensamento holístico está implícito no pensamento utópico pelo seguinte. O pensamento holístico está implícito no pensamento utópico pelo seguinte, porque o pensamento utópico parte ou reconhece que as sociedades funcionam como sistemas. E, inclusive, hoje, para a nossa sociedade, nós sabemos que estamos a viver um período de crise e que essa crise tem uma crise económica, uma crise política, uma crise de valores, uma crise social. As sociedades funcionam como sistemas e todos os aspectos estão interligados. O que é que faz o pensamento utópico? O pensamento utópico reconhece que, se nós mudarmos um aspecto dessa sociedade, teremos que ter em consideração as consequências que essa mudança gerará em toda a sociedade. E por isso me pareceu tão interessante aquela referência que foi feita há pouco ao escritor de ficção científica, que diz que a ficção científica, que é uma derivação da utopia, do pensamento utópico, a ficção científica ajudar-nos a não a prever o carro, mas a prever os engarrafamentos, não é? Portanto, no fundo é prever o que poderá acontecer na sequência da mudança de um aspecto. Portanto, esta ideia, esta consciência de que as sociedades funcionam como sistemas é muito importante. Eu diria também que a utopia é importante porque ela implica pensamento criativo, porque nos obriga a considerar as diferentes possibilidades daquilo que poderá acontecer. Eu hoje diria até que é talvez o aspecto mais importante. A utopia liberta a imaginação. É Einstein que diz que a imaginação é muito mais importante do que o conhecimento. Tem sido uma frase que tem sido muitas vezes utilizada, muito contextualizada, mas eu penso que aquilo que ele nos está a falar, no fundo, é o facto da imaginação ser um processo também de indagação que nos levará ao conhecimento. É importante nós percebermos que nós, na utopia, quando estamos a falar de criatividade e quando estamos a falar de inovação, não significa necessariamente criar algo radicalmente novo em relação àquilo que já existia. O Gonçalo de Tavares tem um livro que eu costumo referir, que é As Breves Notas sobre Ciência, que se tornou muito rapidamente um livro de cabeceira, onde ele fala, a certa altura, do progresso científico. E o que ele nos diz é observar a realidade pelo canto do olho, isto é, pensar ligeiramente ao lado. Isto chama-se criatividade, e daqui saíram todas as teorias científicas importantes. Esta frase de Gonçalo de Tavares parece-me bastante importante, porque evidencia de que forma é que nós vamos progredindo. E no caso da utopia, particularmente, faz-me lembrar uma outra afirmação de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano diz que o mundo está grávido de utopias. Mas depois também diz que o nosso problema é que nós não estamos treinados para perceber as diferentes possibilidades. Nós temos que treinar a nossa mente de forma a pensar isso. E há um exemplo que pode ser dado, que me parece particularmente feliz, que é, por exemplo, das escravocratas portuguesas, quando chegaram ao Brasil, e que os nativos não foram capazes de perceber que eram barcos. Eles nunca tinham pensado na possibilidade de haver um barco tão grande, então pensaram que, em vez de barcos, eram deuses, e por isso é que veneraram os portugueses, pelo menos de imediato, quando com eles se encontraram. Realmente tem a ver com esta falta de reconhecimento, com esta falta de imaginação das possibilidades que poderia ter um barco. Também em breves notas sobre a ciência, diz-nos Gonçalo de Tavares. O que é que nós fazemos com a nova teoria? A nova teoria o que faz é colocar no centro aquilo que se encontrava nas margens. É isso que a utopia faz. A utopia reorganiza os diferentes aspectos da sociedade.
dá prioridade a alguns. Tal como ainda há pouco se estava a falar das diferentes acessões das smart cities, o que é que eles podem ser, numa definição encontramos a ênfase posta na ideia da sustentabilidade, noutra, da eficiência energética, noutra, e portanto tem a ver exatamente com a forma como nós vamos privilegiando uma área em detrimento de outra. Aliás, o que a Sónia Tavares dá-nos também este exemplo que é tão particular, que eu acho particularmente feliz, que é a ideia do dedo, não é? Tudo aquilo que é pequeno pode ser posicionado de modo a que os nossos olhos pareçam grande. Lembra-te da experiência brutal do teu dedo ser maior do que o arranha-céus. Então, a utopia obriga-nos então a reorganizar, a pensar quais são os aspectos aos quais poderíamos dar a prioridade. E, no fundo, é isso que a Boaventura Sousa Santos faz num livro muito interessante. O último capítulo chama-se Não Matem o Utopista. E o que ele diz é: nós precisamos de utopia para podermos progredir. E depois diz-nos que a utopia imagina o novo a partir de novas combinações e escalas diferentes, de escalas daquilo que existe, a maior parte das vezes pequenos detalhes obscuros daquilo que já existe. Portanto, esta criatividade, no fundo, tem mais a ver com a prioridade que nós queremos dar a um aspecto e depois com a hierarquização que ela vai depois implicar. Nona razão para nós precisarmos de utopias tem a ver com o facto de ela nos levar, através da criatividade, também à construção de conhecimento novo. Nós, realmente, nas utopias, deparamos com elementos de estranhamento. Estes elementos de estranhamento, no caso, por exemplo, da utopia de Thomas More, seria quando os viajantes europeus chegam à área da utopia, seria o facto de eles terem encontrado uma sociedade sem propriedade privada. Na ficção científica temos outros elementos de estranhamento que são normalmente se prendem com a inovação tecnológica e com a inovação científica. Mas, sobretudo, o que me parece interessante é nós pensarmos que a utopia, porque obriga a pensar em novas possibilidades, porque nos força a imaginar, não replica o conhecimento existente. E essa é, eu diria, pelo menos o principal argumento para nós precisarmos da utopia. A utopia obriga-nos a levar-nos a escapar à mera replicação do conhecimento existente. A utopia leva à criação de pensamento novo. E era aqui que eu voltava à imagem como comecei. E nesta imagem nós vemos então representado o sistema de reprodução das plantas. Temos aqui de quase todas as plantas hermafroditas, e aqui o que nos é dito é que os grãos de pólen que chegam ao estigma da mesma planta não conseguem nunca fecundar, não conseguem nunca efetuar a fecundação. Ou seja, nas plantas hermafroditas, as plantas não, apesar de terem os dois sexos, não se autorreproduzem, mas mais importante ainda, não se reproduzem se o pólen for proveniente de plantas que são geneticamente semelhantes. A natureza é sábia. A natureza sabe que o progresso só se dá, quando temos esta polinização de ideias diferentes, de géneros diferentes, neste caso eu diria para a utopia de ideias diferentes. Eu daqui queria passar para a ideia. Falei até agora das 9 razões para nós precisarmos de utopia. O meu título era 9 razões e uma ideia. E a ideia tem a ver com uma situação que ainda hoje se encontra, mas que foi descrita por C.T. Snow num livro que marcou a década de 60, numa conferência que marcou a década de 60, foi feita em Cambridge, em que C.T. Snow falou do grande problema que assolava a nossa sociedade, que é o facto de existirem duas culturas paralelas. Por um lado, a cultura das unidades, por outro lado, a ciência. Nós estamos de costas voltadas e não conseguimos progredir, C.T. Snow, exatamente por essa razão. Não somos capazes de resolver os problemas dos nossos tempos, exatamente porque o nosso conhecimento é fragmentado, como dizia Idam Omar. Eu só vi e agora saí. Tinha um outro slide que eu não consigo aceder, mas não faz mal. O segundo slide que dizia é que C.T. Snow acabou por rever um pouco a sua posição anos mais tarde, porque foi realmente gerada uma polémica. Ele foi sabendo de uma palestra, depois publicou uma palestra, mas foi gerada nos anos 60 uma polémica e que se falou imenso desta questão. Humanidades e ciências de costas voltadas. Ele publicou depois um outro livro que se chama The Two Cultures and the Second Look, ou seja, as duas culturas de um segundo olhar.
onde elabora a possibilidade para aquilo que eles chamam de terceira cultura. E a terceira cultura é uma cultura que é participada no projeto das ciências e das humanidades. O slide que eu tinha ali para vos mostrar era uma ideia que, no fundo, era também um desafio, que é algo que já está a ser feito em algumas universidades e que tem a ver exatamente com a junção de pessoas na parte das letras, das humanidades e das partes das ciências. Por exemplo, no IBMC, Instituto de Biologia Molecular, que agora pertence ao grande laboratório do I3S, há um grupo de investigação do qual eu faço parte, chama-se QUARTZ, que é Questioning Utopias and Assessing Risks in a Knowledge Society, onde aquilo que nós fazemos é pensar aquilo que nós gostávamos que a ciência nos trouxesse, mas pensamos também em avaliar todos os riscos, todas as consequências. Por exemplo, ao prevermos um carro, ao inventarmos um carro, prever já os tais engarrafamentos. Este tipo de experiência está a ser feita em várias universidades americanas. Esta ideia, que se constitui também como desafio, era que fosse formada uma equipa multidisciplinar, talvez com resultados apresentados no próximo ano, com escritores, com gente da área da filosofia, com gente da área do pensamento crítico, com gente da área das humanidades, de uma forma geral, sociólogos, mas que fossem colocados em colaboração, em relação de colaboração também com as pessoas que trabalham também nos avanços científicos, que trabalham na área de ciência e de tecnologia, em que pudessem oferecer visões mais completas destas smart cities. Por exemplo, se investirmos na sustentabilidade, quais são as consequências? Porque o pensamento utópico, eu diria que, de uma forma mais geral, para acabar, o pensamento utópico tem esta vantagem incrível de nos mostrar o que é que as nossas ideias podem ter como consequência. E por isso é que nós ficamos tão convencidos, às vezes, quando lemos uma utopia, ficamos tão convencidos que realmente aquela ideia poderá funcionar. Porque as utopias apresentam-nos as ideias como se fossem já reais e apresentam-nos também a sociedade em todos os seus aspectos. Portanto, ficava aqui um desafio para o FICIS. Para o próximo ano seria fantástico se nós pudéssemos contar com a apresentação de resultados, uma equipa multidisciplinar que pensasse nas sociedades sustentáveis, mas com todas as suas consequências. Muito obrigada pela sua atenção.